versículo 1 a seguir. Ora, irmãos, não quero que ignorem que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, de todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra. Abre o entendimento de cada um de nós, meu Deus, que vai ouvir esta palavra. E que essa paz, essa família, ela venha ter, meu Pai, abundância, paz, amor e alegria acerca da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina a ouvir a Tua palavra, porque ela é vida e vida com abundância. E assim eu te agradeço nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, apóstolo Paulo, ele foi um homem que perseguia a igreja, e ele vai ter um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Chegou o ponto de esse Paulo dizer que não aprendeu de homem, mas do próprio Jesus Cristo. Ele agora aqui na igreja de Coríntio, ele está passando para a igreja, ele é o líder, e ele está passando a instrução para a igreja, para os que estão na presença de Deus, para aqueles que estão ali no templo adorando ao Senhor Jesus Cristo. Paulo vai contar uma história que está em Êxodo, capítulo 12, do versículo 37 do 38. Disse que saiu a partida daquele povo, ali Moisés, Deus usou Moisés para dar a partida daquele povo. Tirou o povo da escravidão, tirou o povo do Egito. Moisés, Deus usou para ser o libertador. O poder de Deus estava sobre a vida de Moisés. E disse que quando Moisés ele parte, 600 mil, fora criança e fora os jovens, aleluias, partiram. E também um povo misto. Esse povo misto eu quero frisar, são pessoas que saíram junto com o povo de Israel, pessoas que estavam ouvindo a voz de Moisés, estava indo tudo bem, porque Deus estava falando pela boca de Moisés, e agora tem um povo ali no meio que não estava dando ouvido, entrava em um ouvido e saía no outro a palavra de Deus, e esse povo contaminou, aleluia, o povo misto, eles desacreditavam do que Moisés falava, e eles criou uma contenda para o povo de Israel, aleluias, e esse povo, eles conseguiu desviar milhares do povo de Deus, porque ficava no ouvido, porque ficava cochichando, porque levando contenda, falando que não devia, para tirar o povo da atenção, para tirar o povo de ouvir a palavra de Deus. E assim esse povo, eles se deixaram se levar. Se lembra que a Bíblia diz que Deus, ele abomina as 6 coisas que Deus mais abomina, e a 7 é a pior, é o irmão que semeia contenda entre a igreja. Aqueles que levam contenda, diz que Deus vomita. O que é o vomitar? Deus afasta ele, exclui ele do meio da sua igreja. Aleluias. Então, meus irmãos, não que Deus não salve ele precisa se arrepender, ele precisa se converter, como esse povo precisava se arrepender e se converter, mas eles não quis se arrepender e nem se converteu, e Deus o entregou à servidão. E Paulo agora está chamando a atenção da igreja de Coríntio, passando essa história, esse acontecimento, dizendo para esse povo, cuidado, porque eles beberam do mesmo manjar espiritual, eles ouviram Moisés falando, eles ouviram Deus falando e não deu ouvido. Assim, meus irmãos, não é diferente na época de hoje. Esta mesma palavra está falando ao meu e ao seu coração. Nós que vivemos na presença de Deus, que buscamos a presença de Deus, nós precisamos ter vigilância nos dias de hoje, porque o inimigo está atacando, mas ele ataca para cair, mas ele se levanta para cair, porque o salmista disse:
cavaram uma cova contra mim, mas eles próprios caiu na sua própria cova. Aqui é o salmista que está dizendo de um povo que se levantou contra o salmista enquanto ele estava na presença, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava buscando. Eu quero te dizer, quem está buscando a presença de Deus, quem já foi libertado da servidão do pecado e está na mão de Deus, é menina dos olhos de Deus. Esta pessoa está sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele não vive mais o mundão, mas o Espírito vive nele, porque Paulo, ele disse, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo estava dizendo, eu agora tenho uma disciplina, eu tenho uma obrigação, que ai de mim se não pregar este evangelho. Aleluia. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. As perseguições sobre a vida de Paulo, e Paulo querendo abandonar este evangelho, Paulo querendo, aleluias, largar e abrir mão, mas a graça de Deus chama esse Paulo e diz, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Levanta-te, porque a minha graça te basta. E a Paulo se levantou, ergueu a sua cabeça, olhou para o céu e disse, como o salmista tem declarado, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ele recebeu a virtude em cima das suas fraquezas, ele recebeu o revestimento de poder em cima das suas fraquezas, e ele, com toda a experiência, está passando para a igreja de Coríntio, dizendo, cuidado, porque esse mesmo Deus que ele entregou o povo à servidão, o que é isso? Deus é mau? Não, é o povo que plantou a maldade, que desacreditou, aleluia, da essência e da palavra de Deus que Moisés estava pregando. E quem não ouve a Deus, ele vai ouvir ao inimigo. Esse povo deixou de ouvir a Deus para ouvir a voz do inimigo, e olha o que aconteceu, eles próprios, a servidão engoliu eles, porque eles plantou esse mal, e eles não se arrependeu, e eles não se converteu, e esse mal engoliu eles.